Olá, meus amigos, tudo bom? Aqui é o pastor Henrique. Glória a Deus. Hoje vamos falar, meu irmão, sobre a autoridade do crente e Deus vai abençoar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E eu tenho certeza, vai se inscrevendo aí, se inscreve em nossa página do Facebook, se inscreve também no nosso canal do YouTube, para que você possa continuar recebendo mensagens aí abençoadoras, tá bom? Hoje vamos falar sobre esse tema muito importante e que Deus possa fazer você compreender em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos para o slide aqui. Olha, grava essa palavra aqui no teu coração, essa frase. O Espírito de Deus sempre tem algo a nos mostrar, tá bom? Grava isso no teu coração. Se for preciso, repete para que você possa ter noção disso realmente, sabe? O Espírito de Deus sempre tem algo a nos mostrar. Como assim? Olha, já viu aquele ditado assim? Eu vou morrer e não vou ver de tudo, né? Ou algo semelhante? Isso é verdade. Isso também é uma questão espiritual, né? A forma de Deus agir, ela é de várias maneiras. Deus age de várias formas. Se você for pegar na Bíblia, o que você pode ver? Você pode ver na Bíblia Deus, um exemplo, a cura, né? Deus, ele cura. Lembra da história da Bíblia, não sei se você conhece, mas do Naamã? O Naamã, você viu, ele chegou perante, né, uma pessoa e falou assim, olha, eu pensei que o servo de Deus ia colocar a mão sobre mim e eu seria curado da minha lepra. Mas o servo do Senhor, o profeta, nem foi até ele. O profeta mandou um outro servo e deu uma palavra, ó, vai lá no rio e mergulha. Então você vê, agiu de uma forma da cura, de uma forma diferente. Lembra de Jesus curando um cego? Não sei se você sabe. Biblicamente, fez um lodo, fez algo assim, colocou-os nos olhos e mandou ele se lavar no tanque. Olha aí, curou, trouxe a saúde de uma forma diferente, né? Quantas vezes pela palavra, o servo do centurião, não sei se você conhece, mas biblicamente, Jesus só deu uma palavra e ele foi curado, tá bom? Então, Deus, através do Espírito Santo também, ele vai te falando, vai te revelando, e ele sempre tem algo a nos mostrar, sempre tem algo novo, seja na Bíblia, seja talvez até na sua vida mesmo, em si só. Talvez ele possa te trazer uma revelação própria, uma revelação nova, porque ele sempre tem algo a nos mostrar, tá bom? Vamos mais adiante, glória a Deus. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre as orações de Paulo. Olha que benção, irmão. Paulo, ele era um homem de oração. Então, às vezes nós queremos se achegar a Deus, nós queremos tomar posse das nossas bênçãos, nós queremos ser de Deus, mas nós temos que pegar bons exemplos, sabe? O ser humano, ele é apegado a exemplos. O ser humano, olha, um exemplo quando criança. O filho, ele quando caminha ali com o pai, ele busca fazer a mesma coisa, né? A forma que o pai faz com as mãos, a forma que o pai fala. Um exemplo eu estou dando do pai, mas isso é com a mãe, com o vô, com a avó. Quando ele vai passando um tempo, a criança vai passando um tempo com aquele adulto, ele vai pegando o exemplo, até de outras crianças, né? Então, assim somos nós. Então, nós temos que ter boas companhias. Então, você tem que ter a companhia da palavra de Deus. Aí, talvez você não tenha Paulo do seu lado, né? Mas você vai ter os exemplos de Paulo. E Paulo era um homem de oração. Se você for pegar a palavra de Deus, em Éfeso capítulo 1, você vai ver, olha aqui o exemplo de Paulo. Paulo aqui em Éfeso capítulo 1, versículo 16, nos dando um exemplo da oração. Paulo era um homem de oração, ele mesmo dizia isso. E aqui ele diz assim, ó, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, nas minhas orações. Então, uma coisa que Paulo fazia, ele orava. Eu e você temos que orar, bom, temos que criar esse vínculo, criar essa intimidade. E uma coisa que eu frisei aqui, até em vermelho, para que eu e você tomássemos conhecimento disso, que ele fala assim, lembrando-me. Então,
Até coloquei em dourado ali para você, orar é lembrar. Então, nas orações, nós sempre lembramos daqueles que precisam das nossas orações, lembramos das nossas causas, lembramos das nossas dificuldades, né? Quando ali estamos falando com Deus, estamos sempre lembrando. E uma coisa que eu tenho aprendido nas leituras que eu tenho feito, né? O nosso líder estadual, pastor Carlos Soares, no momento, ele tem nos, né, sempre buscado nos orientar a leitura bíblica e leitura também, né, de bons livros, bons autores. E no ministério que nós congregamos, a Igreja Internacional da Graça de Deus, tem um dos autores que é o pastor Kenneth Hagin. Ele já é falecido, né? Mas ele deixou bons livros. Um dos livros é este, ó, A Autoridade do Crente. É um dos temas, um exemplo, o tema desse vídeo, que é a mensagem que eu preguei aqui na cidade onde nós estamos cooperando. Eu estou ajudando no momento aqui na cidade de Terra Nova do Norte, Nova Guarita. Estamos comentando, aprendendo, desenvolvendo a espiritualidade e lendo esse livro, A Autoridade do Crente, de Kenneth Hagin. Ele dá o exemplo, meu irmão, de que Paulo estava orando. Olha aí esse versículo, Efésios 1,16. Ele estava orando, homem de oração, e ele estava lembrando do que precisava, lembrando daquele povo de Efésio que precisava. Mas o que tem a ver, pastor? Tem a ver que se eu e você pegarmos também esse exemplo, podemos lembrar do quê? Lembrar que eu e você precisamos guardar a palavra de Deus. Um exemplo, Efésios. Pegar essa palavra de Deus e guardar aqui, ó, na nossa mente, guardar no coração, para quê? Para que a gente possa ficar firmado. E sempre que orarmos, lembrarmos também de que precisamos. Precisamos o quê? Um outro exemplo que Paulo buscou para aquele povo de Éfeso. Olha só, Efésios, né? Olha aqui, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Então, Paulo estava lá orando por ele, por aquele povo, para quê? Para que todos tivessem o espírito de conhecimento, de sabedoria, de revelação. Então, meu irmão, olha aqui nesse dourado, Deus lhe concederá. Você tem que ter essa fé. Sempre que está orando, lembrar da palavra de Deus. Assim como Paulo orava e pedia o espírito ali de conhecimento, de sabedoria, de revelação, você também tem que ter esse foco. Você tem que ter esse objetivo, sempre determinar nas orações para que Deus te dê esse espírito de sabedoria, de revelação, para que você possa continuar desenvolvendo a sua vida espiritual, tendo autoridade como um crente de verdade, alguém que crê realmente em nome de Jesus, tá bom? Olha só, meu irmão, o que você tem que fazer? Você tem que trazer a oração para si. Uma coisa interessante que Paulo fazia, né? Ele levava a oração para o povo, ele direcionava a oração. Se você pegar a passagem bíblica, ele falou o quê? Eu sempre que estou orando, eu lembro de vocês. Então, olha só, ele levava as orações em direção do povo, né? O Kenneth, nesse livro, A Autoridade do Crente, também ele falou que fez um propósito com Deus, aonde o ministério dele mudou, né? A vida dele mudou mesmo na presença de Deus. Ele cresceu espiritualmente, por quê? Porque ele pegou e trouxe essas palavras de Paulo para ele, porque ele viu a necessidade, através do Espírito Santo, de ter esse espírito de sabedoria, essa revelação. E então ele começou a determinar essa palavra e o ministério dele cresceu. Ele determinava de manhã, determinava de tarde, determinava de noite, assim como eu estou fazendo aqui na congregação que estamos cooperando, nós estamos levando a igreja a sempre estar orando de joelhos ou de pé. Como? Determinando esta palavra, buscando, determinando e trazendo para si, como eu escrevi aqui, ó, trazendo a oração para si, né? E trouxe o que em dourado para você? Orando como Paulo. Então você também, assim como Paulo levava a oração em direção àquele povo,
você vai levar essa palavra de Deus na direção da sua necessidade. Você vai trazer a oração para si. Você vai falar: Deus, eu preciso desse espírito de sabedoria, eu preciso dessa revelação, e Deus vai começar a te dar um crescimento espiritual. Fique determinado nesta palavra, eu tenho certeza que Deus vai te dar o crescimento, tá bom? A autoridade que você precisa, você verá, né, meu irmão, nitidamente. Você vai começar a ler a Bíblia e você vai ver essa diferença. Você vai começar a orar e você vai ver essa diferença. As pessoas verão essa diferença na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha, vamos imaginar aqui, meu irmão, uma coisa maravilhosa. Imagina que você, né, fosse uma pessoa que você não tivesse nenhuma condição financeira. Vamos pensar, só um exemplo, que eu sei que você está nadando em dinheiro, né? Você é uma pessoa próspera em nome de Jesus. Mas vamos pensar que você não tivesse dinheiro. Se você quisesse comprar um exemplo, um pão para sua filha, você não tivesse, tá? Se você quisesse comprar uma carne, porque acabou a carne na sua casa e você não tem dinheiro. Vamos pensar nessa hipótese, né? Isso é uma coisa distante da sua realidade, porque você está nadando no dinheiro, amém? Glória a Deus, recebe essa bênção, meu irmão, fica nessa fé, tá? Toma posse, em nome de Jesus. Só que pensa assim, que você não tivesse nenhum dinheiro. Aí você tivesse na sua casa. E dentro da sua casa tivesse aí, meu irmão, um papel, né? Se você tivesse aí na sua casa um papel, um exemplo, um papel, tá? E ele tivesse lá na gaveta. Aí você abrisse essa gaveta e você pegasse esse papel e fosse ler ele. E sabe o que ele tivesse escrito lá? Testamento. Um testamento de um parente, né? Um testamento de uma pessoa que deixou muita coisa para você. Deixou muito dinheiro para você. E você está aí na sua casa sem ter nenhum dinheirinho, né? E aí você pegou na sua gaveta, abriu a gaveta e achou um testamento. Você foi lá na justiça e tomou posse do que é seu por direito, né? Você foi lá na justiça e tomou posse do que estava escrito no testamento, meu irmão. Olha que maravilha. Aí você que não tinha nenhum dinheirinho, né? Agora está cheio da grana. Glória a Deus. Amém? Só que eu quero que você pense o seguinte: esse exemplo é de uma pessoa que, na verdade, estava rica, mas achava que não tinha condição financeira. Por quê? Porque estava lá dentro da gaveta o testamento. Então, meu irmão, o que acontece? Nesta sequência de palavras, se você se inscrever nesse canal, você vai nos acompanhar e vai ter o crescimento espiritual junto conosco. Porque, meu irmão, você terá a autoridade de um crente verdadeiro. Amém? Por quê? Porque você vai pegar o testamento. Quem é esse testamento? É a palavra de Deus. Assim como nós estamos falando aí, você vai pegar essa palavra e você vai trazer para si. E você vai fazer o quê, meu irmão? Vai tomar posse do que é seu por direito. Porque esse parente que deixou o testamento para você é Deus. É Deus que se coloca como pai. É Deus que se coloca ali e falou que deixou o Novo Testamento, deixou o Antigo Testamento, deixou a palavra ali para você tomar posse. E você vai tomar posse da tua herança. Você vai tomar posse, meu irmão, do que é teu por direito, em nome de Jesus, tá bom? Nos acompanhe, se inscreva aí no canal, você receberá o crescimento, a autoridade de um crente junto conosco. E nós vamos crescer junto e vamos contar os testemunhos juntos para a honra e glória do Senhor Jesus, tá bom? Nos acompanhe. Eu sou o pastor Henrique, o servo Henrique, estou congregando aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus. Estamos cooperando na cidade de Terra Nova do Norte, cidade de Nova Guarita, mas eu quero te ajudar, eu quero unir a minha fé junto com você e nós vamos receber os milagres, tomar posse da nossa bênção em nome de Jesus, tá bom, meus irmãos? Fique na paz, fique com Deus em nome de Jesus.